Olá, pessoal, que bom estar com vocês aqui mais um dia. Assim, eu só trago coisa de qualidade, gente. Não tem ninguém que eu tenha trazido aqui que não seja uma pessoa de peso. E hoje eu tô com um combo, assim, uma mistura, deixa eu ver, uma mistura de She-Ra com, com Mulher Maravilha, sabe? Com Nicole Kidman, Uh, junto com, sei lá, a pessoa tem. Gente, além da beleza, é legal gente que tem conteúdo, né? Gente que tem conteúdo. E hoje eu tô com o prazer de receber aqui a minha querida Paula. Paula, bem-vindíssima, Obrigada, viu? Bruno. Tava ansioso para hoje chegar, para conversarmos com o intuito principal de meio que impactar as pessoas que vão ouvir a gente, as pessoas que estarão recebendo alguma coisa, quem sabe se identificarão com muita coisa da sua vida, do que a gente vai falar e compartilhar Sim. por aqui. Então, seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Essa troca de energia é muito boa, Que né? bom. Trocar energia e, junto com isso, a gente poder ali inspirar, ajudar e Uhum. fazer, e ser a rede de apoio aí que muitas pessoas Sim. procuram. A palavra, ela é muito forte, ela é muito Uhum, poderosa, né? uhum. A palavra, eu tenho uma frase que eu amo, que é a palavra convence, o exemplo arrasta. Então você fala, convence as pessoas que passam a te acompanhar e te acompanhando, elas vão nesse embalo e muita gente é influenciada de coisas boas ao ponto de se permitindo transformar algumas coisas das suas vidas, sabe? Então, para muita gente a Paula é novidade, né? Sim. Para muita gente, nossa, quem é essa moça? Quem é? Ó, de onde veio? Ó, fala português? Ó. Quem é a Paula? É prazer, vou me apresentar para vocês que não conhecem ainda o meu trabalho, não me conhecem também, né? Vou contar também para você, né? Para você saber um pouquinho mais da minha história também. Ah, querida, já sei tudo. Presente, passado, futuro. Já... Me conta, então. Então, eu sou uma empresária da área da beleza. Eu trabalho há 20 anos. Mentira, cara da beleza. Eu imaginei que era outra coisa, gente. Ah, é. E eu trabalho com isso. Eu cuido de mulheres já há 20 anos, desde os 15 anos. Eu me dedico a cuidar de outras mulheres, a empoderar outras mulheres. Mas não é só sobre isso que eu vim falar hoje. Na verdade, não é exatamente sobre isso, mas tem a ver também, porque tá tudo relacionado, né, Bruno? Uhum, Mas hoje a beleza que a gente vai falar é uma beleza mais voltada para o interno, não para o externo. Não que uma seja mais importante do que a outra. Na verdade, as duas são muito importantes. E uma depende da outra para estar bem, né? A uhum. autoestima ela está relacionada com um conjunto de coisas. Sim, Então vai sim. ser um prazer falar para vocês, né? E como empresária, eu tenho um salão, eu moro em São Luís, meu salão é Le Romantique, a gente trabalha com beleza personalizada, exatamente por enxergar que cada pessoa é única. Então, de uma forma bem geral, me apresentei, trabalho com redes sociais também, né? Dando dicas de beleza, compartilhando minha rotina também, que agora tem, tipo, passei por uma fase, uma transformação, assim, Bruno, que é uma coisa que eu quero falar também. Uhum. Que é o que a gente quer ouvir também. Caramba, eu fiz uma viagem recente para a Índia, fiquei lá num retiro espiritual, passei 15 dias e, assim, eu sou uma outra pessoa completamente diferente. Passei por uma fase muito difícil também, agora recente, né? Me Fez uma separei. viagem interna, né? Vasculhou Exato. algumas áreas não As conhecidas. sombras, né? Com certeza estão aqui, estão presentes na vida de todo mundo e a gente ter esse autoconhecimento é muito importante para a gente conseguir ali trabalhar essa parte que a gente tende a botar para debaixo do tapete, né? Uhum, uhum. Vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo Vamos. começo. Paula, quando sua mãe estava grávida? Mentira, não é esse ponto. Olha, Vamos começar. eu voltei pro útero da minha mãe, assim, sabe? Numa experiência de meditação, eu consegui ter a sensação de que eu estava dentro do útero da minha mãe, de verdade. Então, eu tive uma sensação, eu faço terapia, que você sabe a importância essencial, Essencial. mas Obrigado de nada. é essencial, é uma das coisas que me ajudou muito. Não só isso, a meditação, a yoga, a terapia, é uma junção de coisas, na verdade, Uhum, né? Que trabalham para que isso, para que você floresça como ser humano. uhum, E com a terapia eu consegui desbloquear algumas coisas da minha infância, né? Você brincou aí, uhum. mas é uma coisa que tem tudo a ver, porque Tudo tudo começa. começa lá, Tudo é né? lá. Tudo. E essa experiência, durante a meditação, eu consegui acessar. Eu não sei te explicar, porque assim, antigamente eu era muito de buscar explicação para as coisas, sabe? Eu queria entender tudo.
até Deus, né? Eu queria que tivesse explicação, que fosse lógico, porque minha formação, eu sou graduada em biologia, né? Eu sei que você é Pois é, eu também. A meu primeira colega de... formação, Pois gente, é. colegas de formação. E tem todo esse fundo, né, de ciência, de você querer entender realmente tudo e A querer complexidade do ser e vivo. a comprovação científica e tudo mais. Então, Deus, ele te puxa para o outro lado, que é aquela coisa que não tem explicação. Então, eu não sei te explicar, mas eu acessei como se fossem memórias no útero da minha mãe e sensações relacionadas a isso. É legal. Gente, ó, tem muita coisa boa para se conversar hoje. Tem muita Uhum. coisa boa de quebrar paradigmas, né? De Sim, desconstruir algumas coisas, de refazer alguns sistemas neurais da gente. sim, Mas eu quero começar pelo começo, no sentido de você começou trabalhando com beleza. Beleza é uma beleza sim, externa, sim. né? Isso é tão polêmico falar, porque toda vez que eu coloco algum vídeo, alguma história que eu falo sobre, gente, beleza, o desentendimento com a beleza que eu falo, né? Mas o que é alguém feio pra você, Bruno? Todo mundo faz. Gente, é, é uma coisa muito subjetiva. O belo é Sim, muito subjetivo, né? sim. Mas eu vou colocar na minha visão o que eu acho algo bonito. A pessoa fala assim, é beleza interior, mas ninguém vê ninguém do avesso. Entendo. Ninguém vê ninguém do avesso pra dizer que a pessoa é linda por dentro, ninguém vê do avesso. Mas eu acredito que a beleza externa é um conjunto de cuidados que tornam a pessoa bela, Claro. né? Um conjunto de cuidados com consigo mesmo, com sua pele, com seu cabelo, com seu sorriso, com N coisas. Nosso corpo é o O nosso nosso corpo, templo. o É o nosso nosso templo. A corpo. gente precisa cuidar dele, Mas nossa, né? perfeito. É E isso. quando a pessoa ela abraça esse conjunto de coisas que compõem a beleza, na verdade, ela está demonstrando como ela está bem com ela mesma, Sim, né? Porque a pessoa tão bagunçada e tão desleixada e tão desligada de si mesma, ela comprova isso no seu autocuidado. exato. Então, você vê pessoas, é impressionante, você vê pessoas que aos seus olhos não têm beleza nenhuma. Você fala, mas por que que a pessoa tem tanta facilidade em se relacionar? Né? Um conjunto de coisas a torna bela e atraente a outras pessoas. Então, trabalhar com isso em pessoas, eu imagino que gera muita conversa. Muita Sim, conversa, sim. muita conversa. Então, se como é um trabalho personalizado que você faz, começar por ele, assim, para daí começar a evoluir as coisas. Você chegou a ouvir muita história grotesca? Ah, sempre, né? É, assim, o salão, quando a gente fala de um salão diferenciado, eu nunca tive vontade de ter um salão com aquela pegada de fofoca, aquela loucura, sabe? Então é um ambiente mais intimista mesmo, é fechado a público, exatamente para a gente conseguir dar atenção, né? Eu tenho uma equipe que trabalha na parte do operacional, e essa atenção que você dá para cada pessoa também é uma atenção diferenciada, né? Uhum. Você ser enxergado como um ser único que você é, com as características únicas que você tem. Então, a primeira coisa, já é um pouco diferente, um pouco não, já é bastante diferente de um salão convencional. Fofoca, essas coisas sempre tem, mas eu brinco, eu falo que não é, na verdade a gente tenta trazer uma conexão. É diferente de você ficar falando mal dos outros, né? Tanto que é uma coisa que eu sempre, nos treinamentos com a equipe, eu sempre falo, gente, se a pessoa puxar um papo negativo, tá falando mal de alguém, não deem continuidade a isso, Uhum. porque é um momento de autocuidado, é um Ai, que momento para você estar excelente. ali conectado com o melhor. Você tá ali melhorando, se cuidando, se beneficiando de alguma forma com alguém e tá cuidando de você. Então, na hora que alguém cuida de você, é o momento que ela tem ali para relaxar, às vezes para parar. A gente tem muitas clientes que estão ali, trabalham muito também, são grandes empresárias, são pessoas que que têm pouco tempo disponível para si mesmas, né? E aí ela parar ali e trazer assuntos desagradáveis que são, né? Não é Pesa ainda legal. mais. Não Essa é visão é legal, né? perfeita. Então, partindo desse pressuposto, acredito eu que você já deve ter ouvido e ajudado muita gente nos Já, seus já. conflitos. Com certeza. E você dividir a sua história com as outras pessoas desarma as pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, tá acontecendo tanta coisa na minha vida, tanta coisa ruim, e às vezes ela não sabe que também com outras pessoas tá acontecendo a mesma coisa. E quando você chega e você abre o seu peito, né? E você conta a sua história, fala assim, que nem aconteceu comigo recente agora, eu passando pelos problemas da separação, conversando com as pessoas, conversando com algumas clientes que são mais próximas e tudo mais, contando para elas, elas falam, caramba, aconteceu a mesma coisa comigo, eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque eu me sentia culpada. Eu falei assim, exatamente. E tudo eu falava e a pessoa falava assim, caramba, mas é isso mesmo, sabe? Então, quando você se abre, você abre seu peito para contar a sua história para outras pessoas,
você vai conectar com outras pessoas que precisam da sua ajuda, às vezes que precisam até de uma coragem, assim, pra... Caramba, deu certo com ela, olha como ela tá bem, e eu tô passando pela mesma situação, e eu posso também, eu consigo, sabe? Falar liberta. Sim. Falar liberta. Aí, partindo disso, que falar liberta, e você falou que, nossa, compartilhar uma história minha com pessoas as ajuda muito. Só que até você se sentir hábil e confortável para compartilhar a sua história com outros é um processo, Sim. né? Porque até então acontece algo que é muito comum e que as pesquisas comprovam. Me esqueci o nome da universidade, mas tem uma pesquisa que afirma que geralmente pessoas que têm habilidade em ajudar outros ouvindo e falando coisas que as pessoas precisam ouvir, e as pessoas se erguem, se levantam e se preparam, se adestram para o que vem, são as pessoas que mais dificuldade têm em lidar com as suas próprias dificuldades. Eu sou hábil para ajudar tanta gente, mas eu acabo não me ajudando. Eu consigo falar o que as pessoas precisam ouvir, mas parece que eu não consigo ouvir eu mesmo as coisas que eu tenho necessidade de ouvir. Eu consigo olhar as pessoas, olha, por que você não faz isso? Olha para você e tal, e você consegue ter uma palavra de ânimo para alguém, mas para você essa palavra falta. Você chegou a passar por essas coisas? De sempre ter uma palavra boa para alguém, até você chegar no processo de conseguir abrir-se e ajudar pessoas com a sua história. Você chegou a ficar com carregar essa frustração de, caramba, eu ajudei tanta gente e não consigo me ajudar. Olha, assim, eu posso te dizer que eu não senti exatamente isso, mas o que eu sinto, que é um processo. Primeiro, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo num processo de aprendizado e a gente nunca vai parar disso, a gente vai estar sempre ali, né, caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo. Então, uma das coisas que eu sempre tento deixar claro, exatamente para não me cobrar diante disso, de caramba, eu preciso disso também, eu também estou em aprendizado. Eu posso ensinar e ajudar pessoas que estão no início, onde eu já passei. Mas vai ter gente que vai estar muito mais na frente que vai me ajudar também. Então, assim, entender que isso é um processo e que não existe só o momento bom, né? A gente tá aqui no momento bom, a gente depois cai aqui um pouquinho, passa por um momento mais difícil e a gente vai tendo esse ciclo, né? E é normal. E aí a gente não se culpar, nem se cobrar pra ser perfeita em relação a isso, sabe? É um processo, um aprendizado. E justamente, como você estava falando, e aí eu quero pontuar, a melhor forma de você aprender alguma coisa é você ensinar aquilo, porque você vivencia aquilo todo o tempo. Você tá ali o tempo todo ali, né? Vivenciando isso, experienciando de todas as formas. E aí tu consegue absorver aquilo ali de uma forma muito mais forte. Quando você ensina alguém. Sob o olhar da neurociência, o aprendizado é fruto de repetição. Quanto mais eu repito, mais facilmente eu tenho a habilidade de aprender. Sim. Então você falar sobre aquilo e repetir aquilo te faz aprender, né? De alguma forma. Quando foi que... Porque esses processos, assim, as pessoas se cobram muito. Quando vai começar, você já começou. E essa inquietação por quando vai começar, você já começou, gera tanta ansiedade, que gera um desgaste muito grande. E é preciso entender que cada um tem um tempo mesmo, né? Cada um tem um time onde as coisas disparam. E você pode colaborar com esse time quando você desperta sem demora para as coisas que te cercam, para as quais você está totalmente adormecido. Você consegue, eu não vou dizer nem tempo, porque isso seria talvez mexer muito com o emocional das pessoas. Em tanto tempo a pessoa, nossa, já estou no dobro disso até agora condicionada, então eu não quero tratar de um tempo específico. Cada um tem um tempo. Mas em você, quando que você percebeu, tipo assim, cara, eu tenho mais, eu posso mais, eu tenho condições de mais. Sabe, quando que deu esse despertar da Paula, assim, dela acordar e perceber, nossa, eu sempre falo para as pessoas, sempre tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Para ninguém se conformar onde está, porque tem mais do que isso. Só que as pessoas se agarram ao que tem, né? Sim. Muita gente com medo do novo. Olha, mudar não é fácil, né, Bruno? Mudar dói, mudar. Porque você sair daquela inércia que você tá, naquele modo automático, é muito mais fácil. Você não vai gastar energia nenhuma para aprender coisa nova, para começar projetos novos, para não conhecer dores novas que podem vir junto com aquele processo. Então, assim, é muito cômodo. É muito cômodo você continuar do mesmo jeito sempre, sabe? E assim, infelizmente, às vezes, o gatilho para você sair desse ciclo, geralmente é uma dor, né? Que foi o meu caso, que foi a minha separação. Então, assim,
a dor, ela pode ser essa mola propulsora mesmo para que você saia da inércia, para que você saia desse sempre, né? E de você achar que a vida é aquilo ali para você e não tem mais nada além daquilo, né? Então, a separação, no meu caso, foi o gatilho, né? Eu até brinco, eu falo assim que eu sou até grata, porque, né, tem coisas na vida da gente que acontecem de ruins que elas podem ser ressignificadas. Então, meu despertar foi aí, foi esse o gatilho. Mas pode ser, por exemplo, tem pessoas que conseguem aprender só pelo amor, não é pela dor. A pessoa já vai atrás, já busca, já se interessa. Mas eu acho que o aprendizado pela dor, ele vem de uma forma muito forte, sabe? Ele vem assim que você aprende aquilo ali. Parece que você mergulha. Eu falo que eu mergulhei, Uhum. né? Foi uma imersão mesmo. E aí, por isso que foi uma guinada na minha vida em relação a tudo que aconteceu da minha história. Para quem não sabe, a minha separação foi agora no começo do ano, final de janeiro mais ou menos. Mas já vinha se arrastando ali. As problemáticas que levaram até isso já vinham se arrastando há um tempo. Então não foi fácil assim chegar, vou por esse caminho. Não. Foi uma coisa que foi vindo, vindo, vindo. E aí vai se acumulando, né? Você vai arrastando, carregando uma responsabilidade que eu preciso fazer dar certo. Porque é minha Sim. responsabilidade. Porque Isso. Tu se sente culpada, tu fala, caramba, eu vou falir no casamento? Que isso? Um casamento falido que não deu certo, a culpa é minha. E aí tem uma citação tua que eu até tava lendo, né? E eu falei até pra ti que me pontuou muito relacionado a algumas coisas, que é nós não somos responsáveis pela bagunça, pelo caos do outro. Nós somos Nunca. responsáveis pelo nosso. A gente tem que organizar a nossa bagunça, o nosso caos. E a pessoa tem que ter a responsabilidade de organizar dela. Então, primeira coisa é você se autorresponsabilizar por aquilo que aconteceu com você. Então, eu me responsabilizo também. Eu falo assim, a responsabilidade também é minha de não ter dado certo, mas não é só minha. Uhum. Esse Entende? não é só, faz toda a Exatamente. diferença. Não é só minha. Isso. E aí, isso é sensacional para você entender para onde você vai, qual é o passo que você vai dar. Porque quando você já para de se culpar, é o primeiro passo para você entender que é um processo para todo mundo. Para você é um processo, para outra pessoa também é. E tá todo mundo no seu processo aqui, tá todo mundo no seu caminho, Somos sabe? seres humanos, assim. Isso. As pessoas carregam. Eu atendo, graças a Deus, um bom número de pessoas. E como as pessoas carregam uma culpa por coisas sobre as quais elas não têm controle absoluto, sabe? Sim, Eu não sim. tenho um controle absoluto sobre as emoções, sensações e traumas do outro. Gente, todo mundo é sequelado. Eu falo, todo mundo é sequelado. Eu falo, isso é verdade, todo mundo é sequelado, porque todo Verdade. mundo vem de situações onde cresceu e foi direcionado e educado por pessoas sequeladas que foram sequeladas por outras pessoas. Então, assim, todo mundo no final é sequelado. E o pior são aqueles que acham que não precisam, né, de terapia. Nossa, Porque se a pessoa acha que não precisa, todo mundo precisa de terapia. todo mundo. Porque todo mundo precisa de ajuda. Como tu disse, os nossos pais, eles erraram com a gente não porque eles queriam errar. Porque foi o que fizeram com Porque eles os e eles... pais deles foram frutos de outros pais e de outros Isso. pais e pessoas que querem acertar, mas erram. E sabe, existe uma cultura do erro muito, muito Sim, severa pra gente, né? sim. Eu não posso errar. Mas, na verdade, acertos só são entendidos como acertos porque existe uma referência de um erro. Não que todo mundo está liberado para errar na sua vida para conseguir acertar. Não. Só que a gente tem que se livrar dessa cultura do erro, Dessa mania de perfeição, sabe? né? Exato. E de trazer o erro como um peso, porque na verdade o erro nos proporciona tanto crescimento, não ter vergonha do que fomos, ou sabe, das coisas que passamos. Eu acho tão legal você segura de falar, eu passei por isso. Eu quero muito que as pessoas alcancem esse patamar de segurança. Eu passei por isso, porque o nosso passado não nos condena, o nosso passado nos ensina Sim, é um aprendizado, né? muito grande e te direciona para um futuro melhor. Que foi o que você pegou a direção, sabe? Como literalmente uma mola propulsora. A gente assim, que vem de estudos também de teologia, a gente sempre fala numa palavra chamada deserto. Não sei se você já ouviu falar. Que o momento que Deus coloca a gente para aprendizado é sempre em desertos. Deserto não tem água, Verdade. não tem comida, não tem provisão, não tem nada. É você e um grande nada, se sentindo um grande nada, né? E qual a importância do deserto? É para você viver e colocar em prática coisas que você aprendeu outrora, e ali a gente vai ver se você aprendeu mesmo. Se não, volta para Nas o situações de comecinho. adversidade, né? Sempre. De Como você falou, dificuldade. Bruno, a dor, ela
Ensina melhor mesmo. Sabe o que é engraçado, Bruno? A gente estava falando sobre os pais, né? Nesse processo de autoconhecimento e tudo mais, eu consegui perceber que, claro que é uma coisa inconsciente, não é consciente isso que a gente passa, que a gente não assimila. Quando a gente começa a entender que a gente, caramba, olha a chavinha virando, né? Uhum. Eu consegui perceber que eu tinha mágoa da minha mãe, né? Por não ter tido um pai. Assim, porque meu pai não foi presente na minha vida. E a gente sempre se deu muito mal, assim, sabe? Eu e minha mãe, a gente sempre brigou muito, assim. A gente batia muito de frente. Vocês se parecem muito? Sim, ela é uma mulher muito forte, né? Ela é uma mulher muito decidida. Ela criou 3 filhas, sendo uma filha especial, que é minha irmã mais velha, sozinha praticamente, né? Ela teve 2 casamentos que não deram certo. Enfim, mas a questão é exatamente essa. Eu consegui acessar esse sentimento que eu tinha em relação a ela, né? E isso foi através da terapia, né? E de conseguir ter esse clique de falar, caramba, então, por isso que eu tenho alguma coisa ali, uma coisa com a minha mãe que eu não sabia o que era. Eu culpava indiretamente ela por não ter tido uma família ali, aquela família comercial de margarina, entendeu? E a rejeição, né, que veio por parte do pai. E isso aí tá relacionado a tanta coisa na nossa vida. Todas as coisas. O modo operante de como tu se comporta dentro dos teus relacionamentos, de como tu se comporta diante do teu trabalho, diante da tua vida. Tu pega esse padrão de infância e tu replica a tua vida inteira, tu nem sente, tu nem sabe às vezes. Sabe. Nem a sabe. gente é fruto do que aconteceu entre gestação e 6 anos de idade. Então, tudo que você vive hoje não é por causa do relacionamento de ontem, ou do namoro que acabou antes de ontem, ou da pessoa que você conheceu aos 15 anos. Tudo vem do 0 aos 6 anos, né? Que é aquela fase que a gente só absorve todas as coisas. Aí quando chega a fase filtro, que é a adolescência pra frente, a gente vai colocando aquilo à tona pra ver o que, onde, e tem peças que não se encaixam. Sim. Sabe como querer colocar um quadrado em um círculo e não vai se encaixar. Aí começam os bugs na cabeça da gente, a gente começa a se submeter a algumas coisas que você sabe o que é isso, eu sei o que é isso, a se submeter a algumas realidades onde a gente não se encaixa, né? E é isso que eu quero falar. Pessoas que forçam se encaixar em algo onde elas não encaixam mais. Isso é doloroso, você entender que não tem mais encaixe. Você se diminuir para caber dentro de lugares onde você não precisa estar. E é horrível. Em relacionamentos que você não precisa estar. Sabe? E não quer dizer que a pessoa seja ruim ou seja boa. É simplesmente que não funciona com você. É só isso. Às vezes a gente tem muito isso de acabou o relacionamento e porque fulano não presta, porque isso... Não. A gente... eu falando por mim. Não é uma coisa que você precisa pra dar certo com alguém... Né? Você ser a pessoa mais maravilhosa do mundo e a pessoa ser incrível e maravilhosa, não. E nunca vai acontecer. Né? E nem ser perfeita, porque não existe perfeição. Mas a questão às vezes a pessoa pode ser incrível, pode ser maravilhosa, mas não encaixa contigo, não sabe? Encaixa. Não encaixa. Eu falo que a pessoa certa na hora errada é a pessoa errada. Sim, mas podia não existe ser, isso, né? Mas não é. A pessoa certa na hora errada é a pessoa errada. Né? Mas é porque tem tudo, mas se não encaixou é porque não é. Não rola. Aí as pessoas entendem que não se encaixam, então elas começam a, enfim, se desprender. Se desprender foi ruim pra Paula? Pra mim foi um alívio. Para mim foi um alívio, porque eu sentia uma certa dependência emocional em relação a... Você chegou à fase de ser um alívio agora e você entende? Ou desde sempre, quando você acordou, você falou, sair disso vai ser um alívio? Quando eu pergunto se desprender foi difícil, hoje eu entendo que é um alívio também. Pra gente é um alívio. Se desprender sempre né, se desprender... Sabe por que eu pergunto isso, Paula? Porque tem muita gente assistindo a gente. Sim. Graças a Deus. E de repente, quando as pessoas ouvem isso de alguém que foi corajoso, coragem não é a ausência de medo, é o enfrentamento do medo. Exato. Né? Eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. Então, o desprender para Paula hoje, graças a Deus que você tem essa visão. Olha, foi um alívio tal. Mas nesse processo de compreender que foi um alívio, como é que era lidar com isso, Paula? Muito doloroso, muito sofrido, chorei muito, foi muito difícil mesmo, sabe? Chegar e conseguir me desprender. O desprendimento, ele não vem de uma hora para outra. Ele é um processo que está sendo construído dentro de você, né? E você jogar para Deus, jogar para o universo, que eu falo, né? Você entender que, meu Deus, se é para isso dar certo, se é para funcionar...
me mostra, me dá uma luz, me dá um sinal, porque a gente tem isso, né? A gente é muito apegada com Deus, normalmente, quando o negócio tá feio. O negócio tá feio, aí é Deus me ajuda, me socorre. Mas quando você tá tudo bem, você não lembra. Então, foi uma das viradas de chave também desse momento para ir para a espiritualidade, buscar essa força, né? Na espiritualidade também, porque eu não era uma pessoa espiritualizada. Eu cuidava muito do corpo, né, a parte externa, né, mas eu sentia que eu consegui perceber que eu deixava muito a desejar na parte da espiritualidade e muito a desejar na parte do mental, sabe? Então, assim, a gente cuida muito, não é errado você cuidar do corpo, você cuidar da estética. Não é errado você cuidar muito da mente, do espírito. O errado é você desequilibrar entre eles. Você tem que estar com um equilíbrio, né? Eu também não posso largar, a gente está aqui vivendo nesse mundo. A gente não pode largar, vou cuidar só da minha mente e do meu espírito e deixo o meu corpo para lá. Mas você mora no seu corpo. Então, assim, a minha virada de chave toda e o sofrimento que veio com isso foi enorme, foi enorme. Foi muito difícil, sabe? Passar por tudo isso. E ainda eu não posso dizer que eu já superei completamente, porque tá muito recente ainda, sabe? Mas eu consigo olhar para isso e respeitar isso como um momento que é um momento da minha vida, como vários outros que eu já vivi e já passaram. Então eu consigo olhar e ver a sabedoria que isso me trouxe, o aprendizado que isso me trouxe. E que às vezes é muito difícil para quando vem algo novo, que surge algo novo na vida das pessoas, e elas passarem por uma situação como essa, elas ficarem querendo voltar para aquilo que elas já conhecem, mesmo sabendo que não é o ideal, não é aquilo que faz feliz, sabe? Então a gente tem muito isso de querer se apegar ali a todo custo aquilo que você já conhece, que é por isso que é difícil sair dos relacionamentos. Pô, você já passei, já conheço. Tem coisas erradas, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu sei que não dão certo comigo, mas pelo menos já conheço. Aí vai vir outro agora, não sei o que vai acontecer, como é que vai ser. Ai, preguiça de conhecer todo mundo. Isso, dá medo, né? E outra, mulher, ela tem muita cobrança em relação à idade, né? Você tem que estar, para você ser uma mulher de sucesso, você tem que estar bem no trabalho, você tem que estar casada, você tem que estar com filho, então tem aquele estereótipo padrão de a mulher tem que ser assim, a mulher tem que fazer isso ou aquilo, não teve filho. E aí você tem essa cobrança interna, porque você tem a cobrança da sociedade, você acaba trazendo para você essa cobrança também. Poxa, mas e aí, eu não vou ter filho? Poxa, já tô perto da idade que é considerada limite para ter filho, né? E aí, como é que eu vou... O que as pessoas vão dizer? Eu tinha casado há 1 ano, menos de 1 ano a separação, sabe? A gente teve 5 anos de relacionamento, mas a gente separou com menos de 1 ano de casado. A gente já morou 2 anos juntos. Então, foi uma coisa que todo mundo pegou de surpresa, porque quando a gente tem aquela questão de o casal maravilhoso, que se dá muito bem, mas tem muitas questões internas. Cada pessoa é um universo, sabe, Bruno? Sim. E às vezes a gente não permite se conhecer. A gente não permite saber do que a gente realmente gosta, do que a gente pode, qual é o nosso potencial. E eu brinco que esse gatilho da separação me fez me voltar completamente para dentro e me conhecer, sabe? Você se conhecer, inclusive, as sombras, né? Aquilo que tá de ruim que você precisa trabalhar, até porque no próximo relacionamento que você for entrar, você vai ter que ser um ser humano melhor. Sim. Aquela coisa de autorresponsabilidade que eu falei no começo. Se eu enxergo para os meus erros que eu cometi e eu melhoro esses erros, eu não vou estar só beneficiando a mim, como a próxima pessoa que eu conhecer, né? Então, se cada um faz isso, puxa um pouquinho dessa responsabilidade para si mesmo, fica muito mais fácil de você se sentir evoluindo, sabe? E isso te mudou por completo, né? Completo. Porque, assim, foi uma mudança muito... Vrá! Eu falo que eu me virei do avesso. Eu já falei isso várias vezes. Todo mundo que me pergunta, gente, eu virei do avesso. Foi assim, vrá, uma mudança em tudo, uma mudança com a visão profissional, com a visão emocional, com a visão familiar, com a visão... acho que, sabe, de tudo um pouco foi alcançado por essa nova maneira de enxergar, né? E sabe o que é legal? Não é uma maneira de enxergar irresponsável, é uma maneira de enxergar leve, eu acho que dando peso para aquilo que de fato tem peso. Sim. Né? Hoje, profissionalmente, quem a Paula se tornou? Uma pessoa que quer cada vez mais ajudar outras mulheres, sabe? E não só na parte de beleza, né? Como eu sempre me enxerguei como uma profissional da área de beleza e saúde. Mas eu enxergo hoje a beleza
a saúde e o bem-estar, tudo muito relacionado, sabe? Muito relacionado. Eu tenho a pós-graduação em tricologia, que é voltado para a parte da saúde do couro cabeludo, né? Então eu já tenho ali uma área mais voltada para outras coisas que não são só a beleza. Mas eu mergulhei nessa outra questão de ver como uma rede de apoio feminina é importante, sabe? Eu tive isso quando eu passei por essa situação difícil. O apoio de muitas mulheres ao meu redor, Ai, que da show! minha Rede de família. apoio é show. Da minha família, né, da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas clientes, das minhas pacientes, da minha equipe, né? Foram muitas mulheres ao meu redor dando esse apoio para mim, Bruno. E eu fico assim, e eu também pude dar esse apoio para várias mulheres que estavam passando pelo mesmo problema que eu, pelo mesmo momento, e me procuraram, e eu comecei a compartilhar muito disso da minha vida no meu Instagram, nos stories, né? E aí eu tava até sem postar, porque durante o olho do furacão não tinha como, não conseguia. E aí me permiti mesmo ficar off. E aí eu voltei nos stories, dividindo minha rotina, né? Então, profissionalmente, hoje eu sou essa mulher que enxerga a importância de ter uma rede de apoio e quero levar isso. Essa minha nova fase é uma fase que eu quero abrir o peito, sabe? Que é isso que eu tô fazendo aqui contigo, conversando contigo, que eu fiz com várias pessoas que eu conheço, com várias mulheres. É exatamente isso que eu quero. Eu quero abrir o peito, abrir o coração para essas mulheres, para que elas também possam abrir o coração umas para as outras e fazer essa linkagem, sabe? Uhum. Uma rede mesmo. Então, a forma como eu vejo que é possível fazer isso é contando mais da minha experiência, contando mais, ajudando o que me ajudou. Como foi essa transformação? É compartilhar isso, sabe? Na rede social. Rede de apoio, assim, talvez as pessoas não tenham compreensão da importância de uma rede de apoio. Sim. Sabe, quem está ouvindo a gente agora, pare com essa meio de autossuficiência. Pessoas precisam de pessoas, né? Pare de querer tentar mostrar o quanto você é forte e resolver as coisas sozinho, porque você pode até conseguir, mas vai acabar todo desconjuntado, descadeirado e acabado. Você acabou de me descrever aí, meu amigo. Você acabou de me descrever exatamente como eu era antes. Sempre uma mulher querendo ser forte, nunca pedindo ajuda, sempre uma mulher autossuficiente. Eu sou independente, eu consigo isso, eu consigo aquilo, sabe? Eu construí a minha empresa do zero, comecei muito novinha, né? Tive ali, sempre tive essa sensação de que eu não precisava de ninguém, sabe? Mas a gente precisa, sim, a gente sempre precisa. E essa questão de me abrir foi muito importante. Me abrir para pedir ajuda, de falar, eu não estou dando conta, eu preciso que vocês me ajudem. Que foi eu fiz isso em quem estava ao meu redor. E isso é mágico. mágico mesmo. Mágico. A Bíblia fala uma coisa que para mim é um livro de referência, fala, é melhor serem dois do que um, porque eles vão ter mais condições de dar paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta, né? E é uma grande verdade. Se um tiver com frio, outro pode aquecer. E vai ser sempre assim. Se você tentar superar suas dificuldades sozinho, eu falei, você pode até conseguir, mas você vai acabar tão acabado que para se reerguer vai demorar, talvez mais até do que o tempo que foi para superar. E se há pessoas, apegue-se a essas pessoas. E ainda dou um adendo, apegue-se às pessoas certas. Porque nem todo mundo que te procura para te ver quer te ajudar, quer ter assunto para falar. Sim. Né? E eu digo para você que é tão importante que eu tive o apoio da minha família à distância. Porque coincidiu de eu passar na minha pós em São Paulo e eu vir para São Paulo. E aqui eu não tinha ninguém. Então, eu tinha o apoio da minha família à distância. Embora exista uma família que está à distância e ajuda você, nunca é a mesma coisa que você ter uma rede de apoio de pessoas que possa correr e chorar, e sentir um abraço, sentir uma palavra, um afago. É importante. Como é importante. Como é importante. Fez toda a diferença para mim. Para você. Hoje você tem pessoas que o teu trabalho favorece de certa forma, porque as pessoas vão lá já com o coração meio que aberto para, no momento, sabe, deixa eu relaxar. Como é que tá? Tu falou de contato, né? Contato. Como a beleza, a parte de cuidar dos cabelos, exige o toque físico, né? O contato. Isso já é meio caminho aberto para você estar ali e se conectar com a pessoa. Porque seu trabalho, ele tem contato físico com a cliente. Então, acaba sendo uma conexão já direta, né? Então, já se torna mais fácil, realmente. E quando você tá disposta e aberta a conexões genuínas,
Isso transparece, sabe? E eu sempre falo, nessas conversas que eu tenho sobre a espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, que é incrível como você vibra numa energia e você atrai pessoas ali naquela mesma vibração, sabe? Já tinham me falado muitas vezes sobre espiritualidade, várias vezes. Muitas pessoas boas me trouxeram a palavra, muitas pessoas boas me trouxeram muitas coisas legais, mas eu não tava nessa sintonia. Eu não tava com o Bluetooth ligado na hora, entendeu? E aí não foi, não deu. E aí isso acontece com as pessoas também. Vão ter pessoas que vão estar ouvindo a gente aqui, que vão se conectar com o que a gente está falando, porque elas estão na mesma sintonia. Vão ter pessoas que vão ouvir, né, e vão falar, legal, tal, mas não vai impactar a vida, porque não tá ali com a sintonia, não tá ali com o Bluetooth pareado ali com a gente, entendeu? Eu vou usar isso, eu vou perguntar uma coisa, você pode ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente. Porque eu creio que pessoas são energia. Tem algumas que você se aproxima e é totalmente reenergizado para inventar um dia inteiro, uma noite inteira de trabalho, se for o caso. E tem pessoas que você dá um abraço e quando elas vão embora, vão sorrindo e te deixam acabado, sem força, com sono, como se você tivesse andado no sol carregado assim, sabe? Uma saca de cimento por 2 quilômetros. Como tem gente que é pesada. Pessoas são energia. Sim. O que a Paula faz para drenar essa energia? Porque nesse contato com as pessoas, você não pode... Sente aqui. Não dá, vai embora, volta outro dia. Próximo. Pode entrar, vou fazer meu cabelo. Não dá pra ficar selecionando pessoas assim, você tem que recebê-las. Sim. Então, assim, você não sabe. Gente, a gente não sabe quem chega até nós, de onde vem e o que traz, não dá pra saber. Até que você se conecte com essa pessoa. O que a Paula faz pra drenar? Alguma coisa que chega até ela e hoje você tem um pouco mais de sensibilidade quanto a isso, né? Então, muita chegou, você sentiu, eita, tá carregando energia agora. Como é que a Paula faz pra... Vamos lá, vamos drenar isso aqui. Fulano, sai daqui, coloca dentro daquela tomada, espalha pra lá, depois você volta. Como é que você faz pra drenar isso? Para que as pessoas que ouçam a gente, tem muita gente que é esponja pra tudo, né? Recebe. Não drena, tá carregada, há dias cansada e não sabe o que é. Tem algumas coisas que são muito importantes na minha vida para reequilibrar minha energia. Meu ritual diário é fundamental, que ele tem muito a ver com a energia mesmo. Então, desde que eu cheguei da Índia, eu segui ali um propósito e um ritual, que é eu acordo cedo. Eu não acordava cedo, eu era a pessoa que julgava os outros que acordavam cedo. Eu tô acordando 5 horas da manhã. Julgava, falava assim, esse povo é louco acordar 5 horas da manhã. 5h20, as pessoas criticam, que estão nessa sala, inclusive. Né, falava que acordar cedo é coisa de velho. Eu falava. Tô pagando minha língua. Paga a sua língua, adoro. Pagando minha língua. Gente, acordar cedo é bom demais. Vocês não têm noção de como é bom acordar cedo. Você aproveita muito seu dia. É incrível. Isso. Ouçam isso, pessoas de casa que estão nessa sala. Obrigado, pode falar. Então, esse ritual de acordar cedo, ler, sabe? A leitura diária, depois a meditação, a yoga, eu faço nessa ordem, tá? E eu acordo cedo para poder dar tempo antes de trabalhar. Então, eu tenho os meus incensos, eu tenho as minhas velas, eu tenho a parte ali da purificação, da aromaterapia, né? Que ajuda muito nessa energização, assim. E principalmente, acreditar nisso mesmo. Você se sentir, você sabe que você é energia. Mas você precisa acreditar nisso também. Você não precisa... quando a gente é incrédula, parece assim que as coisas não acontecem, sabe? Parece não acontece mesmo não, gente. Trava. Aí... Outra coisa que é agradecimento, você ser agradecida, você ter gratidão real por tudo aquilo que acontece na tua vida. Porque até as coisas ruins que acontecem têm um propósito. Né? Eu tô aqui para provar isso na minha conversa. Eu também. Toda a minha história. Tudo bem? Como é que vai? Seu nome? Qual é? Muito prazer. Então, assim... Tudo que acontece tem um motivo e você ser grato por aquilo, até pelas situações difíceis que fazem com que você cresça. A gratidão, ela já faz você começar o dia numa vibração boa, numa vibração, sabe? Se energizar mesmo. Então, assim, você energizar o seu dia, já pelo começo dele, já muda a tua vibração pro resto do dia. E aí, durante os atendimentos, né? Logicamente, tem pessoas que você vai ter mais afinidade energética, tem outras que não. Eu não tô tão no operacional hoje em dia, eu atendo mais ou menos, atendo pouco, atendo mais pessoas que são clientes muito antigas, que estão comigo há mais de 10 anos, e atendo da parte da tricologia, né, a parte da terapia capilar. Então, assim, eu praticamente do operacional eu não tô tanto.
Mas é uma coisa assim que essa energia, e eu faço no local, né? Tem o ritual do local também, né? Tem os óleos essenciais, tem toda um ritual também para os Nossa, atendimentos. imagina o pessoal desse salão, né? Como é que vai? Tudo bem? E aí, gente, quer fazer alguma coisa? A gente só trabalha aqui, todo mundo muito good Tudo muito vibes. zen. As pessoas aprendem, Sabe as o que é pessoas engraçado? aprendem. A equipe, ela acabou sintonizando comigo também nesse mood, assim, Fica aqui sabe? uma semana, fique, Paula, aqui uma semana. Pra ficar Elas good vibes. acabaram trazendo muito. Eu apresentei o chá da Índia para elas. É engraçado como quando você tá de peito aberto, você quer se entregar para as outras pessoas, você se torna vulnerável, mas vulnerável no bom sentido, não no mau sentido, né? Você se torna vulnerável, você se mostrar para os outros conecta muito mais fácil. Então a equipe também ela aderiu muito, né? Tem gente que começou a fazer terapia, né? De tanto eu falar ali que terapia era importante. Tem gente que buscou ali outras coisas que estão lendo livros que eu fico falando dos livros, né? Tem muitos livros relacionados a essa parte conversando com Deus, eu gosto muito. A magia é outro que eu gosto muito que fala sobre a gratidão da manhã. Tem muitos, né? Tem muitos livros legais. E aí, essa questão da reenergização tem uma outra coisa que é muito importante que eu aprendi nesse processo e que é muito forte e que a gente não se permite, que é chorar. Chorar mesmo, quando você tá assim, sobrecarregada, que você não tá mais dando conta, chorar. Chora, chora, chora. Bota pra fora, minha amiga, porque Peraí. Vai. chora. A gente já matou essa pessoa aqui, meu Deus do céu. Olha, a Globo tá te perdendo, meu amigo. Então, assim, chorar é um negócio incrível, porque assim, chorar, as pessoas têm uma mania de achar que chorar é ruim. Nunca. Chorar é ruim. Eu tinha essa imagem, eu achava, não, chorar, não, mas eu sou forte, eu não preciso chorar. Por que eu vou chorar? Sabe? Mas o choro, ele vem quando ele vem de emoção. O choro, ele tem várias frequências, digamos assim. Mas o choro, ele é cura. Ele é cura, ele faz parte do processo. Eu lá no retiro espiritual, chorei tudo que eu tinha pra chorar, meu amigo. Bom dia, gente. Eu chorava, andando e chorando, assim. Não, e era engraçado. Almoço agora, obrigado. Era assim, quase assim, mas não era tanto, né? Mas enfim, um pouquinho menos. Eu meditando, eu começava a meditar e eu tava chorando, gente. Eu meditava e eu chorava. Eu fazia yoga e eu chorava. Então era assim, eu ficava, a gente fica nessa hora, a gente fica se perguntando assim, meu Deus, essas pessoas vão me olhar chorando e elas vão achar que eu tô assim muito mal, atribulada, né? A pessoa tá carregada. Tá? A gente fica com medo de julgamento, né, cara? Demais. Medo de julgamento é uma droga. Mas lá, sabe o que é legal de um retiro espiritual? É porque quando você vai, principalmente eu fui sozinha pra Índia. Ninguém me conhecia. Ninguém tava nem aí pra mim, tava todo mundo no mesmo propósito, na mesma busca, sabe? Devia estar todo mundo muito ferrado ali também. E aí tava todo mundo ali se concentrando em si mesmo, é muito legal isso. Exatamente porque tá todo mundo na sua busca. O pessoal não tá muito preocupado se você tá ali chorando, se você tá, sabe? As pessoas estão tão ali focadas ali nesse processo de autoconhecimento que com o tempo eu comecei a me sentir tão à vontade que eu já nem penteava mais meu cabelo, entendeu? Tá. Parecendo Bom dia, gente! Aí, sou eu mesmo! Não, mas é sério, olha, eu não usava maquiagem, eu não penteava meu cabelo, usava umas roupas assim, nada a ver, tipo assim, não me preocupava mesmo. Como que eu ficaria no lugar? Mas eu escovava o dente, tá? Só na minha vida. Eu tomava banho também. Você chega num nível tão, tipo assim, no estresse, sabe? Sim. Bom dia, gente, como é que vai? Não, como é que tá? Cara, isso é muito engraçado, porque sabe o que acontece? Uma coisa é quando você tem um autocuidado por você. E outra coisa é quando você tem um autocuidado preocupado com os outros. Sim. Né? E preocupado com os outros é meio que tóxico, porque você vai ficar não só preocupado com o que as pessoas vão pensar ou te olhar, mas com tudo. Liberte-se da necessidade da aprovação alheia. Liberte-se disso, porque é tão libertador, sabe? Demais. Não ficar dependendo da aprovação, não ficar dependendo dessa permanência constante de A, B e C, sabe? Se baste no sentido, não é que seja sozinho, Sim. mas se baste no sentido de se validar. Sim. Né? É tão legal te ver passando por isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui, e só fazer um complemento que talvez você não saiba ou você sabe, eu vou só complementar e me ajuda caso você saiba, que o ato de chorar
é benéfico demais, e não só emocionalmente falando. O choro libera substâncias tóxicas do corpo da gente que se encontram em grande quantidade. Eu não lembro quais exatamente, mas entre 3 e 5 substâncias tóxicas que o ato de chorar libera. O choro é Então, terapêutico, você né? tira a toxicidade do corpo ao chorar, além de produzir neurotransmissores espetaculares no cérebro que dão sensação de alívio. Então, chorar faz bem, né? Então, se você vê alguém chorando, ou quando você vira alguém chorando, não vê que chora de aqui, ou para, ou não chora, deixa chorar, gente. Coisa chata o pessoal ficar tentando ajudar e atrapalha. Deixa a Porque pessoa chorar, que é um quando a gente é processo. criança, a gente é ensinado que não tem que chorar, né? Exato. Aí depois se você uma cresce, mãe aí vão te chora. ensinar, chora aí, chora aí. Então, Decide o que é, pra chorar ou pra não chorar, gente? Tô aqui pra aprender. porque é difícil mesmo você. Assim, eu acredito que muitas mulheres que tiveram um processo de amadurecimento muito cedo, como eu, que tive que cuidar da minha. Eu tive que ajudar desde criança a cuidar das minhas 2 irmãs, né? Eu sou a do meio. Minha irmã mais velha tinha problema, né? Ela tem problema, Você ela é acabou sendo a especial. mais velha. Eu acabei sendo a mais velha. Minha mãe ali tendo que trabalhar muito pra sustentar a gente, então ela era tipo meio que o pai do Cris, tinha 3 empregos, Meu pai, 3 meninas né? sustentar. E aí eu tinha que cuidar da minha. Uma já é caro. Eu tinha que cuidar da minha irmã mais velha e tinha que cuidar da minha irmã mais nova. Então eu não tive Você amadureceu muito uma rápido. infância como normalmente as crianças têm. Eu tive que ter responsabilidade muito grande. Nossa, Eu tinha que trabalhar, né? Refletiu depois. E aí, né? muita coisa, exato, a gente vai juntando ali e a gente não sabe o que tá aqui dentro já saturando, né? Então eu tive que ter essa responsabilidade muito cedo. Eu não tive tempo pra brincar, eu não tive tempo pra chorar, eu não tinha tempo, nem podia, sabe? E isso ele reflete mais na frente, como tu falou. A gente tá tão ali acostumada a ter tanta coisa e não se permitir ser fraca, não se permitir, eu não posso ser fraca, eu não posso fazer isso, eu não posso chorar. Então, não posso pedir ajuda. Porque eu vi uma mulher muito forte, que era minha mãe, eu via que ela estava passando por perrengue, eu tinha que ajudar de alguma Tinha forma. que ser forte. Ela não tinha outra opção. O que ela ia fazer? Ela não tinha como. A gente passou muito perrengue financeiro quando ela separou, né? E foi uma loucura. É uma história bem longa, mas resumindo, como isso impactou na minha vida, foi isso. Eu amadureci muito rápido, muito cedo. E isso me trouxe exatamente essa coisa de não querer ser uma pessoa frágil, né? Não me permitir A ser fragilidade vulnerável. associada à vulnerabilidade. Ninguém Sim, quer chegar até esse ponto. Te perguntar uma coisa que eu acho que isso é legal as pessoas entenderem e ouvirem. Quando a gente fala em neurociência sobre mudança é o maior desafio do ser humano. O maior desafio do ser humano chama-se mudança, comprovado cientificamente. Porque vai exigir muito gasto de energia de um cérebro que trabalha para não gastar energia. Então, o que ele tiver que desfazer ou refazer é muito custoso. Sim. Então o cérebro faz de tudo para que você não passe pelo processo de uma transformação e mudança, porque vai ter muito gasto. Então fica assim como tá, ele te induz a cada vez mais ficar conformado com as situações e as realidades. Então, para que uma mudança aconteça, é uma guerra interna muito grande. Uma guerra interna muito grande. E uma mudança genuína, ela se estabelece na pessoa. Assim a gente crê, né? Que a mudança genuína ela não se estabelece a partir do que a pessoa faz e se propõe a fazer. Que ela pode fazer aquilo por 15 dias, 20, 30 e o prazo de validade disso encerrar. Porque a mudança começa antes de tudo pelo pensar. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu não vou ter que agir para depois pensar diferente. Tenho que pensar diferente para agir diferente. Quem passa pela mudança nesse sentido inverso de sentir até pensar, tem prazo de validade, né? E eu vejo que a sua mudança é genuína. Então, o que mudou nos pensamentos da Paula? Que tipo de pensamentos que hoje ela cultiva, que ela percebe, cara, isso aqui eu não costumava pensar. Eu digo para que as pessoas possam ouvir a gente. Eu costumo pensar e essas pessoas pensam e geram uma vibração péssimo e negativo na sua própria vida e não entendem por que as coisas não prosperam e não funcionam, né? O que mudou quanto ao pensamento? O que a Paula se vê? Nossa, isso aqui hoje meu pensamento é mais voltado para. Hoje eu consigo, que eu sempre falo, o primeiro pensamento é involuntário. Ele Sim. vem da culpa, do medo, o que é isso? O segundo pensamento é opcional. Sim. Só que as pessoas ficam no primeiro. O primeiro que chega e traz a culpa, o peso, o desastre, o fracasso, as pessoas ficam
presas no pensamento. Só que você pode escolher o que vai pensar. O primeiro é involuntário, o segundo em diante é opcional. Quais são os pensamentos opcionais que a Paula abraça hoje, que tem tornado a tua vida mais leve, melhor, que você se vê tendo mais resultado? Para quem ouve a gente, de repente está pensando errado. Tá, como tu mesmo falou, não é só o pensamento é o primeiro, né? São energias também. O que você pensa é uma vibração, aquilo que você fala Sim. também é vibração, e aquilo que você faz também é vibração. Então, são 3 pontos de vibração muito forte aí. Quando você fala de mudar o mindset, né, já começa pelo que a gente pensa. Para mim, foi fundamental trabalhar o meu ego. Trabalhar a desassociação entre quem é a Paula, espírito, quem é a Paula, pessoa, corpo presente aqui, que trabalha, que é alguma coisa, né? Que produz, porque a gente se confunde muito, Bruno. A gente se confunde muito. Eu me confundia muito com o meu trabalho. Eu achava, eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. Eu pensava, eu sou o que eu faço. Então, como eu me identificava profundamente com o meu trabalho, qualquer coisa que fosse relacionada a isso, eu me sentia atacada, né? De uma forma. E eu tinha que ficar assim. Profundamente ali, eu entrava num estado de ansiedade muito grande relacionada a tudo que aquela persona que eu construí, né, sofria. Então, quando eu passei a entender e trazer para os meus pensamentos a gratidão daquilo que eu já tinha conseguido, que eu já tinha na minha vida, né, foi uma das primeiras chaves de mudança no meu pensamento. E essa questão de não me identificar mais com o que eu faço, né? É só uma parte da minha vida, não é quem eu sou. A gente está aqui passando por esse mundo aqui, fazendo a nossa vida acontecer e das pessoas que estão ao nosso redor, mas isso é só uma parte da gente, né? Esse mundo físico, né? O espírito, aquilo que está dentro, aquilo que é construído ali, que é pura magia mesmo, né? É uma coisa praticamente ali. Mágica, né? É mágica, Cara, não tem explicação, o corpo né? se desfaz, a gente Isso. não é. Isso aqui é uma caixa que tem que ser cuidada, mas se você perceber, quando você morre e volta a ser pó, o corpo tem as composições que a própria terra tem. Nós temos em nós ferro, nós temos, né, Isso. cálcio. Na verdade, nós fazemos parte de um todo, né, Bruno? E isso também é um pensamento muito único, porque quando você entende que você é parte da natureza, a gente esquece, né? A gente se torna tão, assim, soberbo no sentido de achar nós seres humanos, eu isso, eu aquilo. E a gente esquece que, na verdade, a gente é parte da natureza. A gente tá aqui junto de tudo. A gente volta a ser pó, né? a ser terra, a ser E adubo. aí, esses pensamentos de você ter essa positividade, né? E de você entender que, por exemplo, quando vem um pensamento negativo, um pensamento ruim, você entender que aquilo não te define, que aquilo ali é um medo, você observar esse pensamento e dizer, ok, eu estou pensando isso, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou ansiosa? Eu estou ansiosa porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, por exemplo. Você conseguir observar como se você fosse um espectador e não como se você estivesse dentro da situação, sabe? Isso ajuda muito você a direcionar os pensamentos negativos para fora, né, de você. Não deixar eles internalizarem e ficarem ali, né? Você se observar mesmo. O autoconhecimento, ele te permite muito isso, de você se assistir. A meditação e a yoga, elas te ajudam muito nisso. As pessoas imaginam que a yoga é uma ginástica. A yoga não é uma ginástica. Ela acaba também trabalhando o corpo, uma mas percepção do corpo muito louca, né? A parte da respiração. Gente, a respiração é tudo. Porque a respiração, ela comanda o estado do teu cérebro. Se você tá respirando ofegante, o teu cérebro vai entender que você está em risco, que você está em perigo, e ele vai colocar vários hormônios ali, ele vai trazer toda uma composição para aquele teu momento, para você se preparar para correr, para lutar, né? Então, a gente controla a respiração, é uma coisa que ajuda muito na ansiedade, é exatamente isso, o controle da tua respiração. Então, você tem técnicas que te ajudam muito, não só o pensamento em si, mas como você, dentro do teu corpo, você pode dar comandos indiretos. Você não vai conseguir controlar tudo que a tua mente faz, não tem como. Não. O pensamento, ele vai vir. Mas você pode ajudar a sua mente a se ambientar ali de uma forma que te dê um bem-estar maior. E a respiração é uma delas. Então, assim,
é um conjunto de Uhum. coisas, Eu sabe? fiz uma pós, uma MBA, que ela tinha uma disciplina específica que falava sobre. Eu esqueci o nome que a gente dá para essa parte da meditação, tem um nome específico. É o de concentrar numa coisa, É, mindfulness. mas mindfulness. Tinha uma disciplina específica de mindfulness. E eu falava, gente, não vou conseguir porque eu tenho TDAH. Então, A gente assim, sempre se bloqueia. Eu também dizia que eu nunca ia conseguir meditar. Que aí era um... você imagina, né? Porque assim, pessoal, eu não entendo essa sigla que é o transtorno de atenção. A gente tem atenção demais. Eu tô aqui falando contigo, olhando o mosquito, olhando a água, olhando tudo. É toda hora que a gente tem falando, meu Deus, como é que eu vou parar e ficar meditando assim? Eu lembro que eu começava. Mas sabe que no E é começo é assim terrível. mesmo. E tu Mas, se cobra, cara. porque tu olha quem já tá mais à frente e tu fica assim, Aham. gente, mas essa hora a pessoa tá meditando ali, mó durinha, nem mexe. Nem tem Pessoa assim, cãibra. gente, e aí eu sentindo dor nas costas, sentindo dor na perna, a perna dormente. Tu fica Sim. assim, não, não. Aí começa a pensar em mil coisas, meu Deus, a conta tal venceu. Ai, meu Deus, eu Quero usar esqueci de acabar, programar. quero pagar, Gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida? É. E sabe a loucura? É que quem tá ouvindo, a gente tem que entender uma coisa. Essa questão de meditação, gente, não é para o pessoal que é zen, não é para Não é. quem cientificamente, você que precisa de provas científicas, cientificamente foi comprovado que a medicação é o melhor remédio para ansiedade. É o melhor E é de remédio para graça, né? ansiedade, Olha é que de maravilha, graça. de graça você Como o teu pode fazer na corpo sua casa. funciona de maneira tão equilibrada. Por favor, gente, acordem para isso. Hoje em dia a gente tem a meditação direcionada, que você pega um áudio no YouTube ou no Spotify, Isso, você a pode meditação parar, guiada. guiada, Isso. sabe, pelo menos tenta. Isso não é bobagem, não é E bobagem, uma sabe? dica, não tentem só uma vez, porque assim, Não. você não vai conseguir da primeira vez, você não vai conseguir da segunda vez. É à medida que você vai tentando, Bruno, que você vai conseguindo. E outra, é uma evolução. Assim, o cérebro da gente, né, nossa mente, é como se você estivesse fazendo uma musculação ali, quando você vai pra academia todo dia, vai exercitar teu músculo. A mesma coisa relacionada à meditação pro teu cérebro. É a longo prazo que você vai conseguir colher os benefícios. Então, não é de cara que você vai conseguir sentar lá, ficar zen, se desprender do seu corpo. Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que é importante e que me ajudou a entender a meditação como uma coisa possível é que a meditação não é você ficar sem pensar em nada. Não é isso, porque não existe isso. A mente ela foi feita para pensar. Ela é resolutiva. Ela foi feita para resolver coisas e problemas e questões relacionadas à nossa sobrevivência. Então, você não vai parar de pensar. O que vai acontecer na meditação é que você vai conseguir assistir os seus pensamentos e você não vai se deixar levar por eles. Porque você tá aqui meditando, opa, vem um pensamento, ai meu Deus, separei. Aí, o que as pessoas vão falar? Eu tô olhando esse pensamento vir e aí eu enxergo esse pensamento vindo e eu deixo ele ir embora. Eu assisto o pensamento indo. Ok, eu tô sentindo isso porque eu tô com vergonha, está me trazendo ansiedade. Mas tudo bem, vou voltar para minha respiração. E aí você volta para a âncora. A âncora que a gente chama é alguma coisa que vai trazer o teu pensamento para o presente. Então, que pode ser a respiração, pode ser um mantra, pode ser um som especificamente. Então, você ter essa questão da meditação é exatamente isso, é um descanso para a tua mente nesse sentido, mas essa oscilação de vir pensamentos vai Quanto acontecer. mais rápido você identifica o pensamento ruim chegando, é melhor para que você se desfaça dele. Sim. Porque tem pessoas que não percebem ele chega, se instala, a pessoa então muda, passa a ficar ruminando aquilo e às vezes percebe depois de uma hora. Já viu? A pessoa tá assim, vou fazer tal coisa, ela para e nossa, já foi 20 minutos. Tu quer um exemplo que acontece muito com a gente hoje em dia, na modernidade, digamos assim? A gente tá aqui, pega o celular, vai fazer uma coisa, aí vai, sem querer, mexe em outra coisa completamente diferente, começa a abrir Instagram, começa a abrir Face, começa a abrir WhatsApp, e depois tu nem lembra o que foi que tu nem lembra o que tu pegou o celular pra fazer, porque tu tá tão ansioso ali vendo mil coisas, né? Teu cérebro tá ali, dopamina. E aí tu vai ali, o prazer muito imediato, né? A gente tá buscando muito prazer imediato em tudo que a gente faz. E esse prazer imediato é ver uma compra, uma roupa que você quer comprar, é uma foto de um amigo, é uma viagem que você quer fazer. Então você tá ali o tempo todo coletando coisas muito rápidas. A meditação é você desacelerar disso tudo e você se focar no presente. Você tá ali comendo, você tá tomando teu café da manhã, você tentar se focar no sabor daquilo que você tá comendo. Sentir né? que tá mastigando, que sabor que tem, deglutindo. Isso, sabe, pra mim parecia que isso era impossível.
Se outra pessoa tivesse me falado isso, eu ia dizer assim, nossa, nunca que isso aí vai dar pra mim, eu sou muito acelerada. Eu ouço isso, e me ouço falando isso há um tempo. Nossa, nunca vai dar certo esse negócio de meditação pra mim, não, porque eu não paro, eu sou muito inquieta, eu sou muito ansiosa, eu sou muito acelerada, isso não dá pra mim. Mas, na verdade, a gente tem tanta força no nosso cérebro, na nossa mente, e quando a gente realmente quer, sabe? A gente se coloca ali pra Sim, a fazer mente é muito repetidamente. poderosa. A gente consegue, e a gente tem que se livrar dos preconceitos, dos julgamentos que a gente faz. A gente faz pré-julgamento pra tudo, né? A gente tá ali o tempo todo julgando uma coisa assim que a gente não consegue. Segundo, você bate o olho, já define tudo sobre alguém, sobre uma situação. Sabe quando eu percebi isso? Realmente, assim, lá na Índia a gente fez o voto de silêncio lá no retiro. E aí eu fiquei 3 dias só, sem falar nada, né? Porque você tem a opção de você ficar todo o retiro, né? Eu fiquei 10 dias no retiro, eu fiquei 3 dias em silêncio. Você tem a opção de ficar só um dia, é opcional, você escolhe. Eu consegui ficar 3 dias. Você fica observando os teus pensamentos. Então, como tu tá sem falar nada, tu se volta pra dentro de ti e tu começa a observar essas vozinhas que tem dentro de ti. Sabe o diabinho e o anjinho? É aquilo ali, é aquilo ali. As vozes sabotadoras que vêm ali e que ficam ali falando coisas muito ruins pra ti. Ah, tu não é capaz. Ah, o que tu tá fazendo aqui? Vai embora pra tua casa, tu gastou dinheiro pra vir pra cá. Não, sua louca, ó, a empresa tá funcionando lá, o que tu tá fazendo aqui, mulher? E aí, coisas assim do tipo. E aí, essas vozes também são julgadoras, né? De você ver uma outra pessoa e você querer colocá-la dentro de caixinhas. Tava até conversando isso outro dia com o Pex. A gente quer botar pessoas dentro de caixinhas, porque a gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter trabalho de conhecer uma pessoa, uma por uma. A gente quer pegar as pessoas e quer... Não, essa pessoa aí, a definição dela é isso aqui, ó. Então ela vai fazer isso, 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 ela tem esse comportamento assim, assim, assim. A outra pessoa assim, assim, aí tu vai e divide. É muito mais fácil, né? Nossa, então o julgamento... as pessoas agem muito assim. Por exemplo, elas chegam num lugar, começam a conversar e a falar de você, coisas que elas ouviram e já te definem Sim. do teu caráter, do que você é. E quando alguém pergunta, a frase que as pessoas falam, que eu tenho horror, falo verdades. A sua verdade, né? Porque você nem chegou a acessar e conversar com outra pessoa para saber e ouvir dela alguma coisa, para criar algum tipo de pensamento, ou formular alguma coisa sobre isso. Como as pessoas estão enveredando esse caminho de encaixotar pessoas, porque a vida é muito mais prática. Quando eu encaixoto, é aquilo e pronto, acabou. E Já defini como sendo. As pessoas só são uma pontinha do iceberg ali pra fora. Tem tanta coisa a tanta mais ali, né? Coisa na A gente história. não imagina o que tem por trás da história de cada pessoa. Quem vive é que sabe. É por isso que eu digo assim, tem uma frase que o pessoal usa muito, me esqueci quem foi que lançou, mas eu amo. Respeite a minha história. Isso. E o julgamento é exatamente isso. Quando você começa a perceber que você tá julgando outra pessoa, se você já tiver a consciência de como você conseguir se observar, você já começa a ver, caramba, eu tô fazendo julgamento, eu nem conheço a pessoa. Que isso, imagina. E aí tu consegue, o melhor de você se autoconhecer e se auto-observar é exatamente isso. Essa voz, ao invés de dar vazão a vozes sabotadoras, você vai dar mais voz à outra, que é aquela que é mais, né, mais empática, mais bondosa, inclusive com você mesmo. Nós mulheres somos muito más conosco, né? Nós somos mulheres, a gente não se permite errar. Nunca. A gente tem que ser perfeita, a gente não pode errar, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ser incrível, a gente tem que ser linda, E aí, se você foge um pouquinho disso, dessa regra, ou se foge muito, aquilo ali vira um caos dentro de você, uma cobrança. E aí eu te digo mais, muitas vezes as pessoas acham, a beleza vai, o dinheiro traz, a beleza traz. Mas não é isso aí, não é uma garantia de que você vai ter uma vida boa, que você vai ser feliz. Respostas. Parece bem clichê, né? Mas não são respostas. Quando eu tava passando por toda essa situação, eu tava ali com uma pele bonita, um cabelo bonito, eu tava bem fisicamente, né? Mas eu não tava me sentindo bem fisicamente. A minha autoestima tava lá embaixo, tava muito ruim. Tu tem que ir pra outro lugar, não se pentear. Não me Pra pentear. ficar bem. Pra você ver, né? O oposto das coisas. Na verdade, eu tive que exatamente mudar um pouco a minha Desconstruir. visão e desconstruir, me ver de outra forma, inclusive, né? O cabelo é uma coisa que pontua muito isso.
na vida da mulher. Então, eu até externei essa minha mudança no cabelo. Eu escureci meu cabelo tava ruivo. Eu fui 5 anos ruiva, né? Uma das especialidades do Le Romantique é o ruivo sem descolorir, é um ruivo personalizado. Então, eu me amava ruiva, de verdade, eu amo acobreado, acho maravilhoso, me sentia incrível acobreada. Mas sabe quando tu tem que pontuar uma mudança na tua vida? E eu preciso pontuar isso de alguma forma? Geralmente a gente escolhe o cabelo. Nós mulheres escolhemos o cabelo. Pra Então, externar. pra externar essa minha fase, eu voltei pra cor natural do meu cabelo. Pra mim foi Que também é incrível muito isso. linda. Obrigada. E aí voltar pra isso meio que foi simbolicamente voltar pras minhas raízes, sabe? Voltar pra mim mesma. Olha como é poderoso isso, a gente conseguir se voltar pra si mesma. E muita Se gente, aceitar. Bruno, muita gente falou assim: eu preferia ruiva, não, agora eu não gostei, tá mais bonito, era mais bonito antes, não sei o que, blá, blá, blá. O tanto de gente que falou isso pra mim, sabe? As pessoas às vezes são até meio assim, né? Aí eu falei Não é assim, nem meio, sou inteira. Inteira você não sabe. Porque se fosse meia, só pensava como a inteira fala. Aí, imagina, se eu não tivesse muito certa daquilo que estava aqui dentro e da minha escolha, das minhas coisas, por que eu estava vivendo aquilo, talvez eu tivesse questionado a minha transformação. Tivesse, poxa, eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo. E tivesse deixado aquilo me contaminar, sabe? Mas Não é por causa do outro, né? Sou eu por mim. isso. E aí eu falei, mas eu tô me sentindo bem assim. Essa é a minha fase agora. Não quer dizer que eu não vá um dia voltar a ser ruiva ou qualquer outra cor de cabelo. Não. Só que este momento me representa. Esse cabelo é o que me representa nesse momento. Então, o estético, né? O externo, ele Fala vindo em muito da gente. consequência do interno, é muito forte, muito Que forte. as pessoas te veem e te conhecem você. Sim. Não o personagem que você vive, ou, né? Ou aquilo que você de repente está tentando trazer para você. Agora é você. Então estamos olhando para Paula. Sabe o que é engraçado? Que depois que eu mudei a cor do cabelo, eu me sinto chegando primeiro do que o cabelo. Olha que legal. Né? Eu me sinto, porque o cabelo, ele era incrível, um ruivo belíssimo, maravilhoso. Eu vi nas redes sociais, eu acompanhei. Mas eu chegava, o cabelo chegava antes de mim, o cabelo falava mais do que eu. E é por isso que eu pontuei essa mudança agora. E eu tô querendo também trazer isso pra minha vida profissional, Bruno, exatamente porque eu não sou só um cabelo. Eu não sou só um cabelo. Eu não sou só o externo, sabe? Eu tenho muito mais coisa pra falar além de beleza. A beleza é só uma delas. O cuidado com o corpo é só um deles. O cuidado com o cabelo é só um deles. Que é o reflexo de muita coisa interna. E nossa, nós mulheres, todas nós temos muita coisa para mostrar além do externo, sabe? E a gente entender o poder que a gente tem para isso é incrível. Você saber o poder que você tem até para mudar e ajudar a vida de outras mulheres. Isso legal aí. conseguir ter acesso a essas coisas. Você muda em você e se sente assim naquela sensação gostosa de eu vou e eu posso ajudar pessoas também a se mudarem, Sim. a se enxergarem melhor. Isso. Paula, estamos finalizando. Eu quero que você, assim, 2 coisas. Primeiro, deixa aqui o @, das pessoas, como é que elas podem te encontrar nas redes sociais? Vamos lá. @paula.vcg. E aí, isso. E aí tem do salão também, que é @Le Romantique Studio. Le Romantique com QE e Studio STUDIO. Isso, Le Romantique Studio e Paula.vcg. Isso. Ainda vou mudar esse @ aí, gente, mas por enquanto ainda vai ser esse. Tá, pra acabar, uma palavra só para algumas coisas que eu vou te perguntar. Vamos. Uma palavra. Isso é muito difícil, gente. Eu tenho terror desse negócio aí. Eu vou colocar aqui porque você vai ter 5 segundos para cada coisa. Gente, não. Eu não lido bem com pressão. Que é pra mudar, vamos mudar logo tudo. Vamos mudar. Agora, vamos lá, eu vou te dar 10 segundos para cada resposta. Uma palavra para cada coisa. Tá? Eu vou rir. Vamos ter que alegria. Começando. Mudança. Superação. Tempo. Sábio. Sabedoria. Amor. Hoje. Universo. Deus. Tudo. Paz. Coração. Autoconhecimento. Vida. Morte. Continuidade.
Família. Base. Amor. Paz. Essa é a Paula que hoje se penteia. Olha. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem aí seguindo, acompanhando, vendo. Procurem essa música, ela tem muito para colaborar com a sua vida. Mulher que se encontrou em alguma situação perdida em você mesma, pega a mão de alguém que te ajude a andar e se encontrar, se reencontrar, né? Paula, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Adorei nosso papo, meu amigo. Coisas muito que eu vou sair daqui agradecida. aprendendo. Eu vou logo, peraí, tenho que chorar, que faz bem. Eu quero aprender isso, esse truque aí. Muito obrigado, pessoal, por esse momento. Chora, Porque chora. estava com a gente. Você quer um lencinho? Eu trouxe. Obrigado, gente, viu? Até a próxima, Paulo. Volte quantas vezes você quiser. Viu? Vai ser sempre um prazer te ter por aqui. Beijo! Igualmente. Fiquem com Deus. Beijo. Que legal. Muito bom.